Galera, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll, o lugar perfeito pra você acompanhar os seus animes e até mesmo os seus mangás. Sim, você pode assistir tudo oficialmente na melhor qualidade possível na Crunchyroll. Basta conferir o catálogo pra encontrar um super anime pra assistir. Não só isso, como você vai poder assistir na sua plataforma preferida, seja no seu videogame, no seu computador, no seu smartphone e até mesmo na sua TV usando um Chromecast ou um dispositivo Android. Dá pra acompanhar os seus animes onde você quiser e quando você quiser, o que facilita demais. Não só isso, como a Crunchyroll traz vários novos animes em cada temporada que tá lançando. Muita novidade pra gente assistir e inclusive simulcast saiu no Japão, já sai legendado aqui pra gente no Brasil também. Sem contar que tem vários outros animes de temporadas anteriores também que você pode sempre estar acompanhando olhando o catálogo da Crunchyroll, que sempre é atualizado. Lá você vai poder decidir que anime você vai ver, pode escolher por temporada, escolher as temporadas anteriores pra ver o que estava lançando na época ou simplesmente escolher o estilo que você quer assistir na lista. Tudo de uma maneira extremamente fácil e completamente organizada. Então dá uma conferida no primeiro link aí na descrição e conheça a Crunchyroll, faça o teste gratuito por 14 dias e ajude a indústria dos animes. Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez vamos para a review completa do capítulo 255, onde Vanica agora demonstra o seu verdadeiro plano. E voltamos pro momento onde Asta desperta e Yami também continua sua luta contra Dante. Eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5.723 likes nesse vídeo de hoje. E eu também conto muito com a sua inscrição se você for novo por aqui, se não for novo dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia logo após Noelle ter se erguido aos ataques de Vanica e Megícula. Ela se esforçou demais para executar um ataque final para tentar golpear Vanica e ela realmente consegue executar o seu movimento. Usando sua forma Valkyrie inicial, Noelle consegue atingir Vanica de forma certeira. Mesmo assim, a garota da tríade permanece imóvel ali. Neste ponto, a expressão de Vanica e Megícula mudam completamente, mas não para medo ou desespero, elas começam a sorrir muito. Vanica então começa a dizer que gostou muito de ver esse espírito de Noelle, esse último ataque onde ela não esperava tanto crescimento de poder. Porém, mesmo assim, pra ela esse tipo de ataque jamais funcionaria. Nada assim poderia atingir Vanica e Megícula. E nesse ponto a gente vê que a Noelle estava muito ferida ali. Mesmo assim, a garota pensa um pouco e logo em seguida responde. A expressão de Noelle havia mudado completamente, ela estava furiosa. E ela gritava pra Vanica e Megícula dizendo que não vai deixar que elas tirassem a vida da sua amiga. Noelle novamente se ergue enquanto gritava: "Você não vai ferir Loropédica". E então neste ponto ela utiliza novamente o seu rugido do dragão do mar. Só que dessa vez, a Noelle estava utilizando uma segunda versão, um ataque em curta distância. O rugido do dragão despertou instantaneamente, diretamente em volta de Vanica. Acontece que a garota da tríade simplesmente utiliza novamente sua magia de sangue, a besta vermelha, e convoca uma grande criatura criada pelo seu poder para segurar completamente o ataque de Noelle, para acabar completamente com aquele dragão de água. Enquanto isso, ela continuava sendo atingida pelo golpe certeiro da garota de Clover. Víamos então os efeitos da magia de Vanica sobre Noelle, sobre todo aquele local. O rugido do dragão do mar se partiu em vários pedaços, na verdade criou uma chuva mágica enquanto partia, e depois disso, toda a mana da Noelle parece ir embora. Ela começava a perder pouco a pouco a sua lança e também a sua armadura. A forma valquíria da garota estava a deixando, e enquanto isso Noelle caía frente a Vanica, enquanto a garota da tríade simplesmente perguntava se ela não conseguia ver que não tinha efeito nenhum contra ela. Vanica voltava a sorrir ao lado de Megícula enquanto voltava a dizer que os ataques de Noelle não tinham efeito nenhum, jamais poderiam a afetar. Acontece que neste ponto, olhando a Noelle caída ao chão, a Vanica começa a perceber algo que ela não havia notado antes. Ela diz: peraí. E neste momento a gente vê que a sua expressão muda, o seu olhar muda completamente e ela parecia contente. Vanica então começava a ver a Noelle caída ao chão, se esforçando demais e tentando usar o seu grimório. E neste ponto, observando a garota, Vanica começava a pensar: espera, isso aí, eu acho que eu já vi isso. Neste ponto ela muda até mesmo o seu tom de voz enquanto diz: ei garota, você pode me dizer o seu nome de novo? Eu já me esqueci como você se chama. E Noelle, ainda muito machucada e com a cabeça baixa, começa a se erguer com muita dificuldade. Depois disso ela responde: eu sou Noelle Silva. A garota de Clover dizia que fazia parte da realeza do seu reino e também era maga do esquadrão dos touros negros. E depois disso, a Vanica, observando a Noelle, começa a sorrir. Ela começava a dizer que acabou de ocorrer a ela uma ideia incrivelmente fantástica. E depois disso ela chama pelo nome de Megícula. Neste ponto, Vanica e aquela que a tomava como receptáculo passam a olhar para Loropédica. E depois disso, Vanica começa a dizer que a partir de agora elas não iriam mais nem tentar tirar a vida da Loropédica, não depois de tudo isso. Megícula então fica confusa enquanto pergunta:
por que não? E depois disso elas revelam um verdadeiro motivo para terem ido até o reino de Hurt. Megícula dizia que pensou que elas deveriam destruir a sabedoria do reino de Hurt, o poder que vivia dentro da Loropetka, o mais rápido possível. E então a Vanica começa a sorrir muito, ela vai em direção à Loropetka, pega a garota pelo braço e começa a dizer: quem se importa com isso? Vai dar no mesmo. A gente vai levar ela junto com a gente pro reino de Spades. Neste ponto, obviamente, a Noelle fica muito assustada, muito surpresa. Ela não estava esperando por algo assim e não entendia o que a Vanica realmente queria fazer. E então Vanica, olhando pra Noelle e ainda sorrindo, começa a dizer pra Megícula que acontece que ela havia lembrado de uma coisa muito legal. Ela havia lembrado de Acer Silva. Neste momento, a Vanica começa a contar que há muito tempo atrás havia lutado com uma mulher que tinha uma armadura igualzinha a essa da Noelle. E ela depois disso começa a pensar um pouco e dizer: ah, eu acho que o seu nome é Acer. Eu acho que era isso, e foi muito divertido. Neste momento, a expressão de Vanica muda, ela continua sorrindo, mas dessa vez demonstra muita maldade. E ela diz que daquela vez, quando estava naquela luta, ela tomou um dos filhos de Acer. Então aquela moça havia ficado realmente muito forte pra tentar proteger o seu filho, e foi bem legal. Neste momento, a Noelle muda completamente a sua expressão, ela estava furiosa a saber um pouco mais do que a sua mãe passou. E então a Vanica começa a gargalhar, dizendo que teve uma ótima ideia. Se ela tomasse a Loropetka, assim como fez com a Acer no passado, com certeza a Noelle ia ficar muito mais forte. Ela olha diretamente pra Noelle e pergunta: você vai, não vai? Vanica estava realmente gargalhando enquanto dizia: eu realmente não entendo, mas eu acho que ela é sua preciosa amiga, certo? Eu tô certa, não tô? Então é isso, eu vou levar ela comigo, e ninguém vai reclamar se eu manter ela pertinho de mim, não é, Megícula? Neste momento, aquela que veio de outro mundo, Megícula, começa a dizer: minha nossa, você realmente é uma humana muito interessante, Vanica. Neste momento, após todos esses diálogos, a gente começa a ter uma visão mais geral de todo o reino de Hurt. Ali víamos toda a destruição, todo o caos naquele lugar. Havia uma grande colisão de várias e várias magias, uma grande explosão do mais puro poder. E enquanto isso, a Vanica começa a dizer que nesse caso, elas não precisavam de mais nada no reino de Hurt. Elas não precisavam fazer mais nada ali. E então, depois disso, ela começa a citar que aquele reino já não era mais útil pra ela. Ouvindo isso, o seguidor de Vanica que enfrentava Mimosa começava a olhar pra cima e começava a chamar por Vanica também. Ele questionava pra senhorita Vanica se eles já iam retornar pro reino de Spades agora. E enquanto isso, a Mimosa, que também estava se esforçando na sua própria batalha, começa a chamar preocupada por Loropetka e Noelle. E ela também começava a avistar que Vanica estava carregando sua amiga ali. Neste momento, o adversário de Mimosa continua olhando pra Vanica enquanto faz mais uma pergunta. Ele questiona se ela podia esperar só um momentinho, enquanto dizia que já estava quase acabando com a sua adversária ali. Ele dizia que já iria derrotar Mimosa. E então, ouvindo isso, Vanica olha diretamente pra ele enquanto começa a dizer: não fala comigo, nunca mais, você realmente me deixa enojada. Neste ponto, a gente vê que a expressão da Vanica novamente muda, ela fica muito furiosa com o seu seguidor enquanto começa a dizer: ah, verdade, eu me lembrei, eu também não preciso mais de vocês comigo. Víamos então que em volta ao seguidor da tríade, algumas palavras mágicas começavam a surgir com um grande acréscimo de magia. Aquilo realmente pareciam com runas, mas na verdade não, aquilo realmente eram maldições. E então Vanica simplesmente convoca o poder de Megícula, ela convoca a magia de maldição, enquanto diz explosão da vida. Neste ponto a gente vê que o adversário de Mimosa havia mudado completamente. Aquela magia que antes havia trazido a vida de volta, estava mudando completamente. Víamos que uma maldição, assim como a da Loropetka, estava surgindo nele, enquanto vários símbolos estavam também surgindo em sua barriga. Não só isso, como ele estava se expandindo junto a também uma grande expansão do poder mágico. E Mimosa continuava observando, sem entender absolutamente nada do que estava realmente acontecendo ali. Mimosa se perguntava o que era essa magia que estava se expandindo, de onde estava vindo este poder mágico. E enquanto isso, a gente via que agora o discípulo da tríade que estava com Vanica estava desesperado. Ele estava suando frio enquanto começava a gritar pelo nome da Lady Vanica. Ele se perguntava o que era isso, o que a senhorita Vanica estava fazendo com ele. E neste ponto a Vanica começa a sorrir, ela começa a dizer: ah, uma pequena explosão amaldiçoada, não é? Ainda sorrindo e muito contente, ela começa a dizer: eu tô fazendo explodir todo o poder do outro mundo que eu entreguei aos meus discípulos, vai ser bem divertido. E então, neste ponto, a gente começa a se afastar um pouco mais de onde estava acontecendo aquela batalha, andando mais pelo reino de Hurt. Todos os outros discípulos da tríade que estavam ao lado de Vanica estavam tendo seu poder do outro mundo se expandindo cada vez mais. A magia de maldição e explosão da vida estava afetando todos eles ao mesmo tempo. E todo mundo se perguntava o que era isso e por que isso. O adversário do Luke chamava pela Vanica sem entender absolutamente nada, enquanto já sentia aquele poder mágico assustador se expandindo cada vez mais. O seu adversário, Luke, também estava bem assustado, ele não esperava por isso no meio daquela grande batalha. Do outro lado, vimos que os adversários de Léo e também Charme estavam sofrendo da mesma coisa. Eles gritavam Lady Vanica e pediam pra ela não fazer isso. Todos já estavam cientes do seu destino. A inimiga de Charme então pedia pra por favor a Vanica parar, mas mesmo assim eles sabiam que nada disso iria acontecer. As magias estavam realmente afetando todos eles ali. Neste ponto a gente vai pra um outro lugar, onde vimos Gaja também enfrentando o seu adversário ali. Neste momento a gente via que o discípulo de Vanica, que era o seu inimigo, estava gritando desesperadamente. Ele estava sofrendo muito enquanto também a sua maldição
sua magia do outro mundo estava se expandindo cada vez mais. E Gage, olhando pra ele, não conseguia entender nada. Mesmo assim, ele estava horrorizado. Ele estava completamente assustado com o que estava vendo à sua frente. E então a gente volta pro meio daquela batalha. Víamos Vanica ainda voando com Loropetka, e enquanto isso ela olhava diretamente pra Noelle enquanto dizia que toda essa área iria sofrer uma grande explosão. Aquilo iria destruir quase tudo. Mas ela faz uma pergunta: você vai sobreviver a isso, não vai, Noelle? Você é forte, certo? Você vai ficar bem. Então logo após isso a gente via que Vanica havia deixado Loropetka inconsciente. E ela agora junto a Megicula estava voando aos céus levando a garota. Vanica olhava diretamente pra baixo onde estava Noelle enquanto dizia: ok, agora eu vou ficar te esperando lá no reino de Spades, tá bom? Eu espero você lá. E olhando por cima Noelle, que ainda estava caindo ao chão, Vanica começa a dizer: fique forte até lá, tá bom, Noelle? E aí neste momento, vendo que a sua adversária não estava realmente levando tudo aquilo a sério e estava apenas brincando, se divertindo ali, a garota de Clover fica completamente desesperada. Noelle, assustada e furiosa, começava a gritar o nome de Vanica. Ela chamava pela garota da tríade, que agora se despedia, e logo depois disso, logo após a saída de Vanica, todos os seus seguidores passam a explodir. Tudo aquilo acontece diante dos olhos dos seus adversários. Mimosa observa aquilo enquanto sente o grande poder da explosão vindo diretamente em sua direção. Tudo aconteceu em 5 diferentes pontos do reino de Hurt. Grandes explosões com um grande alcance e com uma grande proporção. E depois disso vimos que uma grande cortina de destruição havia tomado todo o reino. Um grande caos havia começado a se instaurar ali. E enquanto o reino de Hurt estava caindo, a gente volta pra fronteira entre Clover e Spade. Ali continuava a luta, se seguia a batalha entre Dante e o Capitão Yami. E o Yami realmente partiu com tudo pra cima com a sua katana, atingindo Dante novamente. Neste momento a gente via que aquele golpe foi certeiro. O líder da tríade não conseguiu escapar, mas ele se mantinha sorrindo. Ele dizia que era incrivelmente admirável o fato de que Yami conseguiu ferir ele de novo. Depois disso, enquanto se curava, Dante dizia que a sua magia era bem feia e ele pessoalmente não gostava de usar ela. Mas enfim, era isso. Enquanto o Capitão Yami o encarava, a expressão de Dante mudava completamente. Ele adorava todo aquele desespero, todo o terror que ele mesmo estava sentindo. Dante começava a dizer que o Capitão Yami pra ele seria uma grande exceção. Ele olha diretamente pro Capitão enquanto dizia: eu vou te mostrar, Yami Sukehiro. Neste momento a gente vê Dante preparando mais poder. Eles estavam se fortalecendo cada vez mais e mudando a sua forma. Dante começava a dizer: eu te mostrarei o verdadeiro poder de um humano, receptáculo de um demônio. E ouvindo tudo isso, ouvindo como Dante estava levando aquela batalha a sério, o Capitão Yami simplesmente diz: isso parece bom. Ele se prepara para continuar aquele combate enquanto diz: então eu também, neste caso, vou mostrar para você o verdadeiro poder de um simples humano. Yami e Dante, nenhum dos dois haviam mostrado seu verdadeiro poder e Asta também já despertou neste momento. A luta vai continuar e Dante agora mostrará sua possessão do poder demoníaco. E a gente vai ver tudo isso agora no próximo capítulo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!